Precisa mesmo dessa violência toda? Na Semana Santa, eu e seus pais temos o costume de assistir a alguns filmes. Dentre os nossos favoritos, O Rei dos Reis, de 1961. E nesse contexto de refletir sobre a vida de Jesus Cristo, eu traço um paralelo com A Paixão de Cristo, de 2004. Sim, o do Mel Gibson. Eu tenho uma relação sentimental muito forte com O Rei dos Reis, porque quando criança eu pegava com muita frequência a fita cassete emprestada num aspirantado das irmãs salesianas que ficava perto da minha casa. E para quem não sabe, aspirantado é onde as irmãs estudam e vivem antes de fazerem os seus votos. Como destaques, tem a apresentação do contexto político daquela região, desde a conquista romana, inclusive com uma cena sangrenta logo no início do filme da invasão de um destacamento militar romano a uma sinagoga. E também tem a frustração que muitos grupos judeus tiveram sobre a vinda do Messias, de um líder militar que ia salvar as pessoas daquela região do Império Romano para uma pessoa que pregava o amor, o que acaba justificando ao longo do filme as ações de Barrabás e de Judas Iscariotes. Um espetáculo à parte é a trilha sonora majestosa. A Paixão de Cristo, por sua vez, traz para mim alguns aspectos bem interessantes também, como as cenas de flashback que Maria tinha, como quando Jesus era criança ou ele trabalhando na carpintaria. A cena dela colocando o ouvido no chão acima da prisão, conseguindo de alguma forma se conectar ao filho dela. E, além disso, cenografia, cenário, figurinos e a proposta de gravar o filme inteirinho em aramaico galileu, que era a língua que Jesus falava. Mesmo assim, é um filme que acaba se destacando muito mais pela violência do que pela reflexão que traz. É óbvio que, ao se falar da tortura e do assassinato de uma pessoa, como que aconteceu com Jesus, não dá para se fugir muito da violência, mas a produção escolhe o peso que ela terá. E A Paixão de Cristo perde a mão e o foco acaba ficando muito mais na violência do que em qualquer outra reflexão que o filme poderia trazer. Quando eu fazia teatro no colégio, minha professora comentou uma vez que quando acontece alguma cena de violência, o público também é agredido. E até por isso que talvez você não consiga ver cenas de violência, porque mesmo apenas assistindo, acaba se envolvendo com a trama e sofrendo também aquela agressão. E não é porque tem que ser mostrado o que aconteceu de verdade, porque o filme é uma linguagem artística. E sendo assim, ele tem liberdade poética e diversos outros recursos para mostrar muito além dos acontecimentos uma reflexão. E ir muito além de uma tentativa frustrada de reconstituição exata dos fatos, porque isso é impossível. O Rei dos Reis, de 65 anos atrás, mostra que é possível não fugir de mostrar o que aconteceu, mas sim deixar que a violência e a polêmica em cima disso sejam seus aspectos mais marcantes. E o Rei dos Reis, bem mais recente, mostra que os aspectos positivos podem acabar ficando meio escondidos pela gastura causada pelo excesso de violência. Mas e aí, você já assistiu aos dois filmes? E o que achou dessa reflexão?